Eu dizia: filho, entra, e o filho entrava. Eu dizia assim: filho, traga um copo d'água ou a toalha para o papai. E ele dizia: já vai, papai. Porém, esse amigo me contou que um dia as coisas mudaram. Chegou o dia em que eu disse: filho, levanta, e o filho se assentava. Eu disse: filho, se assenta, e o filho levantava. E ele me disse mais. Ele disse que chegou o dia em que ele disse: filho, traga a toalha aqui para o papai. E o filho disse: ah, pai, bem que a mãe fala que você nunca leva a toalha no banheiro. Esse amigo continuou seu relato. Ele disse: hoje, Elias, o meu filho está longe, está na universidade. Eu fico esperando ansioso que ele me ligue. E quando ele liga, e eu quero conversar com ele demoradamente, ele liga e diz: ô pai, eu precisei sair com os amigos ontem e gastei aquele dinheiro que o senhor mandou. Deposita mais 100 para mim. Valeu, pai, um beijo, até domingo. E desliga o telefone. E ele dizia que fica uma dor, solidão e desalento no coração, porque gostaria de interagir mais com seu filho. E agora, tudo que seu filho faz é solicitá-lo apenas quando há uma necessidade. Esse pai suspirou profundo e me disse, emocionado, e esse filho acha que um beijo no final da semana vai resolver tudo. E então, com lágrimas nos olhos, esse amigo, esse pai disse: e não é verdade que quando ele chega, ele me dá um beijo e um abraço e tudo se resolve? Uma das maravilhas da paternidade é você descobrir o amor que Deus tem por você. Isso não quer dizer que para que os pais compreendam a Deus, aliás, para que os seres humanos compreendam a Deus, eles precisam ser pais. Mas é evidente que os pais podem contar com essa lente de aumento, a paternidade, que lhes permitem sondar melhor o coração de Deus. Foi Deus mesmo quem decidiu ser chamado de Pai. Por certo, além de ser nosso Pai, Ele queria que os pais usassem a paternidade para compreender melhor o amor que Ele tem por nós. Deus ama você. Deus ama você mais que tudo. Seja você pai, ou mesmo que você não seja pai. Pode ser você uma mulher, ou pode ser você um homem. Saiba que em meio às incompreensões e às injustiças da vida, há um Deus que compreende você, que sabe das suas dores e que conhece as suas lutas e que tem lutado desesperadamente para que você possa ter uma vida com maior qualidade de vida, uma vida mais feliz, precisamente como os pais tratam os seus filhos. É verdade também que às vezes os filhos desafiam e questionam a autoridade dos pais. Os filhos podem dizer que não pediram para nascer. Afirmam que estão dando a mínima para a religião dos pais. E muitos pais se sentem culpados e perguntam: o que foi que eu fiz para dar errado? Como é que meu filho virou isso? Eu quero dizer algo a você que é pai. E quero dizer isso do fundo do coração. Saiba você que seu filho é uma variável na equação da vida. Você não pode e não terá controle absoluto sobre as decisões que seus filhos tomam. Os filhos são, sim, uma variável na equação da vida. E, em última instância, eles são uma variável que vão interferir definitivamente nos resultados da equação da vida. A vida traz muitas contradições. Há muitas coisas que não compreendemos. E há muitas coisas que magoam e ferem o coração de cada ser humano e, claro, o coração dos pais. Há algum tempo atrás, eu encontrei um pedaço de uma oração que quero ler com você, porque ela traduz as contradições e o sentimento de desvalia, de dor e de sofrimento que muitas vezes tocam o coração dos pais. Foi em 1968. Em 1968, o senador Robert Kennedy foi assassinado enquanto estava em campanha presidencial nos Estados Unidos. No bolso do seu paletó estava uma oração escrita do próprio punho, uma oração que era recitada diariamente por ele. E a oração se encerrava
com as seguintes palavras: dá-me, Senhor, o amor por excelência, dá-me o amor da cruz. Não o amor da cruz heróica, que poderia nutrir o amor próprio, mas o amor da cruz vulgar, que carrego com repugnância. Daquela cruz que se encontra a cada dia na contradição, no esquecimento, no insucesso, nos falsos juízos, na frieza, nas recusas e nos desprezos dos outros, no mal-estar e nos defeitos do corpo, nas trevas da mente e na aridez e no silêncio do coração. Então, dizia Robert Kennedy na sua oração, então tu saberás que te amo e que, embora eu mesmo nada saiba, mas isto basta. Em meio aos embates e às contradições da paternidade está verdadeiramente o grande amor de Deus, que é o amor por excelência, que é o amor que pode manifestar-se na tua vida em meio às contradições, às dores e às angústias da vida. Talvez nunca houve uma época tão complexa, tão difícil e tão dolorosa para o exercício da paternidade como os dias em que nós vivemos. Nós vivemos numa época em que foram abolidos praticamente todos os, ou a grande maioria dos regimes autoritários, totalitários. O mundo se democratizou e tudo isso é uma coisa boa para a sociedade humana, mas junto com a relatividade da autoridade, também tornou-se relativa a autoridade dos pais. E é uma época de grande vulnerabilidade para os pais. Eu quero nesse momento fazer uma oração por você que é pai. E quero também fazer uma oração por você que durante a nossa conversa aqui pensou no seu pai. Talvez se lembrou do seu pai que já está velhinho, que já está com bastante idade. Talvez você tenha pensado no seu pai que talvez já nem existe mais. Mas se você, sendo pai ou filho, ou mesmo filha, se você pensou em pai e em paternidade, e você crê que precisa da bênção e da ajuda de Deus para lidar melhor com as emoções e com os pensamentos ligados à paternidade, eu quero orar por você nesse momento e quero orar pelo seu pai também, se for esse o caso. Então, feche os olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso bondoso Pai, o Senhor que tem coração de pai, conhece o coração de cada pai que nos assiste nesse momento. O Senhor conhece a dor de ter sido abandonado, esquecido pelos filhos. O Senhor conhece a angústia e o sofrimento de tentar dar tudo de si para a melhoria da vida dos filhos e ser mal compreendido, mal avaliado. O Senhor, que é o nosso Pai de amor, nosso Pai de bondade, o Senhor pode abençoar, pode fortalecer a vida, pode fortalecer e abençoar o coração de cada pai que nos assiste nesse momento. Talvez haja um pai aqui que está se sentindo tocado no coração porque percebe que poderia ter feito mais pelos seus filhos. Ajude esse pai a entender que não é tarde demais. Ajude esse pai a entender que pelo poder da oração, esse pai pode continuar influenciando poderosamente a vida dos filhos. Talvez haja alguém nos ouvindo aqui, nos ouvindo nesse momento, que pensou no seu próprio pai. Talvez um homem ou uma mulher pode pensar no seu pai. Que essa pessoa seja abençoada também e que ela possa ser consolada e confortada em meio às lembranças e às memórias que tem do seu próprio pai. Finalmente, entregamos a vida de todos nós em suas mãos e que todos os pais que nos assistem e que os pais que foram lembrados nesse momento, que sejam abençoados pela tua graça e pelo teu poder. É aquilo que pedimos, agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.